Ok? Bismillahirrahmanirrahim. Início em nome de Deus, o mais benevolente e misericordioso. Você veio, assistiu à oração, conheceu os muçulmanos. Tem alguma pergunta rápida? Nós vamos responder essas perguntas rápidas. Depois eu tenho uma pequena e breve introdução ao Islã, certo? E então podemos responder mais perguntas. Sim, senhora, pode falar, Sally. Ouvi a líder da oração dizer: tenha um número ímpar de fileiras para a oração. Sim. Qual é o significado disso? Ótima observação, não é, Sally? Excelente. Então, na mesquita, quando oramos, oramos da maneira que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, costumava orar. Então, ele foi ensinado pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel foi enviado por Deus ao profeta. Na oração fúnebre é recomendado e faz parte do caminho de Muhammad, que a paz esteja com ele. Ter um número ímpar de fileiras, sim, apenas para a oração fúnebre. Nas outras 5 orações diárias, não contamos quantas fileiras há, se são pares ou ímpares. Pode não ser viável logisticamente, mas para a oração fúnebre precisa ser número ímpar, certo? Boa observação, Cinda. Durante a homilia que o imam... Tá bom. Havia palavras ou frases que não entendi. Eu entendi a maior parte do que ele estava dizendo, mas parecia que quando ele se referia à morte ou algo assim, era como se fosse uma maneira diferente de dizer isso. Certo, certo. O imam ele estava usando alguns termos e algumas palavras em árabe. Também cheguei atrasada, não estava bem. O imam está ali. Ele usou a palavra Jana, que significa pessoa. Inshallah, se Deus quiser, ele irá para Jana. Jana significa paraíso. Então, ele estava orando pela pessoa. E ele está dizendo que, sabe, essas são as ações que precisamos fazer, e é isso que precisamos pedir a Deus. E com a misericórdia de Deus, a pessoa irá para Jana, que significa paraíso. Sim. Sabre a paciência. Ok, sim. Então, Saber, ele estava dizendo que devemos ser pacientes, sabe? Especialmente para os familiares, é uma calamidade quando alguém falece, né? Então, devemos ter paciência. Há uma passagem no Alcorão, capítulo 2, versículos 155 e 156. Eu vou apenas fazer a tradução. A tradução é que Deus está dizendo que vai nos testar, seres humanos, com algo de medo, algo de fome, perda de vidas, perda de vegetação. Mas dê boas notícias para aquelas pessoas que têm paciência e perseverança, se elas tiverem paciência e perseverança diante dos desafios. E ainda confiam em Allah, que seja o que for que esteja acontecendo, Deus, você sabe o que está acontecendo conosco, você está no controle. Se tivermos contentamento, o Alcorão diz que Deus nos dará bênçãos, paz e uma grande recompensa. Era isso que o imam compartilhava com as pessoas, especialmente em tempos difíceis, para fortalecer a confiança. Inshallah, se Deus quiser, a pessoa irá para um lugar melhor. Tenha paciência. Sim, era isso que ele disse. Só estou parafraseando. Tudo certo, Kiral. Não tenho certeza de qual é a terminologia no Islã. Esse é o nome da religião e muçulmano é o nome das pessoas? Kerala fez uma ótima pergunta. O que é Islã e o que é muçulmano? Então, sabe, assim como você tem o cristianismo e os cristãos, você tem o budismo e os budistas, certo? Judaísmo e os judeus. Você tem o Islã, que é o nome da fé, e os seguidores são chamados de muçulmanos. Então, a palavra Islã em si significa submissão a um Deus. Não se submeter em adoração a humanos, ídolos, animais ou a criação, mas sim se submeter somente ao único Criador. Então, esse conceito de submissão ao Criador em árabe é Islã. Qualquer pessoa que faz isso, os seguidores são chamados de muçulmanos, certo? Então, aquele que se submete a um só Deus. Então, nesse sentido, nós dizemos, já que você mencionou isso, que todo profeta, todo mensageiro veio para trazer as pessoas, convidar as pessoas à adoração e submissão somente a um Deus. Então, há uma passagem no Alcorão, no capítulo 16, versículo 36, em que Deus está nos lembrando e dizendo que Ele enviou mensageiros para todos os povos do passado. E a mensagem deles era uma só: convidar as pessoas à submissão a um único Deus, que é o Islã, afastando-as da falsidade e da adoração de ídolos. Sim, senhora. Pode explicar por que alguns homens usavam chapéus e outros não? Claro. Então a pergunta é:
por que alguns homens usam chapéus ou bonés e outros não? E os que usam chapéus ou bonés, nós chamamos de kufi. É por causa do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele sempre, quase sempre, usava algo na cabeça. Então, é só para seguir a tradição dele, o exemplo dele, certo? E nós o tomamos como modelo. Aquelas pessoas querem imitá-lo, querem seguir o exemplo dele. Algumas pessoas, como eu e o irmão Kashif. Às vezes eu uso, às vezes não uso. E o motivo de às vezes eu não usar é porque eu digo. E alguns estudiosos, eles dizem que isso era da cultura. E por causa do calor do deserto, quase todos os muçulmanos e não muçulmanos, todos eles costumavam usar algo na cabeça. Certo. Por isso, algumas pessoas usam e outras não. Uma observação rápida. Você pode estar certa. Muitas de vocês estão aqui pela primeira vez. Na mesquita, durante as 5 orações diárias, você não vê representações de Deus nem do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Você não vê representações de seres vivos, pois o Islã tem poucos símbolos. Quando oramos a Deus, não passamos por nenhum profeta, nenhum mensageiro, nenhum ídolo, nenhum símbolo. Nós oramos diretamente ao único Criador. Como você pode ver, nada disso, certo? E o segundo motivo pelo qual não temos nenhum mediador é porque sabemos disso. Deus é onisciente, um de seus atributos. Ele é onisciente, ele sabe o que estamos falando agora, ele sabe o que está em nosso coração. Por isso está no Alcorão, capítulo 1. Somente a ti adoramos e somente de ti buscamos ajuda. Isso significa diretamente... Por que você reza 5 vezes? Então, a questão é, por que rezamos 5 vezes? Esse é o número de vezes que Deus ordenou como mandamento para que os muçulmanos rezem 5 vezes. Então, uma analogia simples que posso dar precisamos comer um certo número de vezes para nutrir nosso corpo. Da mesma forma, precisamos rezar pelo menos um certo número de vezes. 5 vezes, pelo menos, para nutrir nossa alma, nosso espírito, nossa espiritualidade. Assim, podemos recarregar nossas baterias espirituais. Assim, sabemos que existe um Criador. Qual o propósito da vida? Quais mandamentos seguir? Estamos sempre conscientes pelo menos 5 vezes ao dia. Você entende a analogia, certo? Sim. E o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, costumava orar 5 vezes. Existem outras orações opcionais que podemos fazer, que são opcionais, mas as orações obrigatórias são 5 vezes. Sim, senhora. Por quê? Quero dizer, as pessoas simplesmente deixam o local de trabalho para vir rezar essas 5 vezes? Ou elas têm que rezar aqui ou podem rezar em qualquer lugar? Ótima pergunta. E as pessoas? Elas deixam o trabalho e todas as atividades e vêm para a mesquita rezar. Sim e não. É importante e é incentivado que os homens muçulmanos venham à mesquita para rezar. Para as mulheres é uma opção porque elas podem ter outras obrigações, como cuidar dos filhos e da casa. Para os homens é incentivado, não é uma obrigação, mas é altamente recomendado. Há mais recompensa. Existe um dito do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Vindo à mesquita e rezando 5 vezes, você receberá 27 vezes mais recompensa em comparação a rezar em outro lugar. Mas na nossa vida prática, no nosso dia a dia, suponha que alguém seja professor, alguém seja cirurgião, alguém esteja trabalhando em algum lugar, ou as crianças estejam na escola. Eles podem não conseguir sair do trabalho e dirigir por alguns minutos ou até meia hora. Eles podem rezar onde for possível para eles. Então, quando estou no trabalho, durante meu horário de almoço, eu como rapidamente e depois faço minha oração rápida, certo? 5 minutos, 10 minutos de oração. Então, tecnicamente, podemos rezar em qualquer lugar. Se eu estiver viajando de Chicago para Ohio, por exemplo, com minha família, posso fazer uma pausa na área de descanso e posso rezar lá. Ir à mesquita e rezar traz senso de comunidade, irmandade e união entre irmãos e irmãs. Sim. A postura que você adota é realmente necessária? Claro. Então, a pergunta é, as diferentes posturas na oração são realmente necessárias? Sim, porque o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, nos ensinou a orar. Nossas ações e recitações vêm dele. Então, todo muçulmano deve seguir a maneira como ele orou.
Agora, é importante lembrar que nem toda pessoa pode ser capaz de ficar em pé e orar. Talvez seja problema no joelho, nas costas, alguma doença ou apenas idade avançada. Essas pessoas podem sentar-se na cadeira e orar. Como você pode ver, há algumas cadeiras e talvez tenha notado que algumas pessoas estavam sentadas, certo? Então, sim. Então, mais uma observação importante sobre a oração é que quando começamos a orar, precisamos nos lavar. Precisamos limpar as partes expostas do nosso corpo. Diante de Deus, precisamos estar limpas física, espiritual e psicologicamente. Devemos manter o coração limpo, por isso fazemos a ablução chamada wudu. Devemos vestir roupas bonitas e limpas e manter o local limpo. Nós nos voltamos para uma direção específica ao orar. Alguém sabe qual é essa direção? Quando estive na Índia, orávamos voltados para o oeste, não para o leste. Rumo a Meca? Isso mesmo. Em Meca, temos a mais antiga casa dedicada à adoração de um só Deus, construída por 2 profetas. Vou dar o nome do pai. Quero que vocês digam o nome do filho. Eu já revelei. Ok, Abraão, certo? Abraão é o pai. E quem era o filho mais velho de Abraão? Isso mesmo, Paulo. Vamos lá, né? Essa foi fácil. Eu já tinha dado a resposta. Isso mesmo, Ismael era o filho e o pai é Abraão. Deus ordenou que os 2 construíssem a casa de adoração. Então, todo muçulmano, não importa onde esteja no mundo, aquele é o ponto focal para onde devemos nos voltar e orar. Isso traz unidade. Sim, como eu dizia sobre a oração muçulmana, nós nos voltamos para essa direção. E então nós nos levantamos e dizemos, Allahu Akbar. Isso significa que Allah é o maior, Deus é o maior. E então nós cruzamos as mãos e o imame recita certas passagens do Alcorão. Em toda a oração, recitamos o capítulo inicial do Alcorão, chamado Surat al-Fatiha, ou a abertura. Ela tem 7 versículos, por isso o imame a recita. Então, algumas das 5 orações diárias são audíveis e outras são silenciosas. Esta era uma oração silenciosa. Por isso você não o ouviu recitar. Ele estava só recitando em seu coração e mente. Então ele recita outro capítulo ou trecho do Alcorão. E então nós nos curvamos, e então glorificamos a Deus, e então nós nos prostramos, e então glorificamos a Deus. Desde o momento em que ficamos de pé até nos prostrarmos, isso é uma unidade. Assim, essa oração possui 4 unidades. Então, você pode ter visto muçulmanos subindo e descendo 4 vezes, certo? Você pode estar pensando quantas vezes eles vão fazer isso para sempre. 4 vezes? A oração da manhã cedo tem 2 unidades, então fazemos 2 vezes, outra tem 3 e algumas têm 4. Mas um aspecto importante da oração é este. Todos os profetas do passado costumavam orar de forma semelhante. Isso envolve ficar em pé, voltado para uma direção, e então se prostrar e adorar o Criador. Então, o Alcorão menciona isso. Além disso, o Antigo e o Novo Testamento também destacam que os profetas anteriores faziam o mesmo. Eles adoravam um só Deus diretamente e se prostravam durante a adoração. Por exemplo, Dini quer um exemplo? No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 3, quando a boa notícia foi trazida para Abraão, ele começou a adorar a Deus. Ele se prostrou e estava adorando o único Criador. Moisés menciona Moisés e Arão, a família de Moisés, segundo Números 26 e outros trechos. Eles se lavaram, foram ao local de adoração e então se prostraram adorando o único Criador. Por fim, o Novo Testamento fala sobre como Jesus orava. Diz no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Quando as pessoas estavam vindo atrás dele, ele foi ao jardim do Getsêmani. Lá ele se prostrou e adorou a um só Deus. E ele disse, ó Deus, afasta de mim este cálice da morte, não a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós dizemos que seguimos não apenas o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, na mensagem do monoteísmo e na oração. E nós usamos a barba, como todos os profetas, cumprimentando uns aos outros com a saudação de paz, como todos os profetas faziam.
Nós dizemos que também seguimos o monoteísmo absoluto que foi trazido por todos os profetas e todos os mensageiros. Então, por fim, sobre isso, o que aconteceu na história foi que o monoteísmo, ou a submissão a um só Deus, como dizemos, o Islã, era a principal mensagem de todo profeta, de todo mensageiro. Na história, algumas pessoas se afastaram do monoteísmo e passaram a adorar ídolos. Foi assim que o hinduísmo surgiu. Alguns passaram a adorar o belo e brilhante sol, originando o ateísmo. Algumas pessoas tiraram o conceito de Deus e mantiveram apenas alguns rituais. Foi assim que o budismo surgiu. Alguns passaram a adorar humanos e outras criações, originando novas crenças. Então Deus, Alá, como dizemos, ele nomeou o último profeta, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, para reintroduzir a fé original, a fé do monoteísmo, a fé do Islã. Então, nesse sentido, dizemos, sabe, Sally, o Islã não é uma fé nova. Nós dizemos que o Islã é a primeira e a fé original que Deus deu a Adão e a todos os profetas, incluindo Moisés, Jesus e Muhammad, que a paz esteja com eles. Certo, isso pode ter gerado muitas perguntas, sabe, um novo conceito que apresentei a todos vocês. Sim, senhor. Eu gostaria de um pouco mais de explicação sobre a sua mesquita. Claro! E a área ali que eu chamaria de nártex, mas na sua religião, para que ela é usada? Os degraus que você vê ali em cima, certo? Ok, tudo bem. Então, por 3 motivos. Um motivo pode ser que o imã pode ficar lá em cima para que as pessoas possam vê-lo do fundo, diferente de se ele estivesse sentado. Número 1, número 2, na mesquita do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Era uma área elevada e nos sermões de sexta-feira ele costumava ficar lá em cima e fazer o sermão. Então toda a mesquita ao redor do mundo costumava ter algo elevado, certo? Então essa área elevada é para que as pessoas possam ver. Quando o imã está fazendo o sermão de sexta-feira, Ele é responsável pela comunidade, pelas pessoas que adoram aqui? sim, então o papel do imã não é apenas liderar as 5 orações diárias. Ele também é um conselheiro para as pessoas. Ele também tem sessões especiais para as pessoas, certo? Ele também pode conversar especialmente com os jovens, por exemplo. E ele pode ensinar as pessoas a recitar o Alcorão, como memorizar o Alcorão, como rezar. Então o imã tem um papel realmente holístico. Há algum motivo para alguns homens usarem branco e outros preto ou cores escuras? Certo, então a pergunta é, por que algumas pessoas usam roupas escuras e outras usam branco? Acredito que essas pessoas vieram porque entenderam que era uma oração fúnebre. Geralmente as pessoas dizem que isso não faz parte do Islã, mas sim da cultura. Eles podem usar roupas pretas ou vestimentas pretas, especialmente os homens. Mas não é um conceito islâmico que eles tenham que usar preto quando vão à oração fúnebre, ou que tenham que usar branco quando vão para as 5 orações. Desde que usemos roupas bonitas e limpas, é isso que importa. Boa observação, rapaz. Todos vocês estão prestando bastante atenção aos muçulmanos. Sim, Paulo? Qual a diferença entre xiita e sunita? Muçulmano? Sim. Qual a diferença entre xiita e sunita? O profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Quando ele estava vivo, ele era o chefe de Estado e também era um profeta. Quando ele faleceu em 632, os muçulmanos precisaram nomear um novo chefe de Estado, não um novo profeta. Segundo o Alcorão, capítulo 33, versículo 40, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. O Alcorão o apresenta como o último profeta, o selo dos profetas. A nação muçulmana precisava escolher um novo chefe de Estado como um presidente e havia 2 grupos. O grupo maior queria nomear alguém que fosse o mais próximo do profeta, o melhor amigo e a pessoa mais apta. O nome é Abu Bakr. E o grupo menor queria nomear alguém da família do profeta, ou seja, o genro do profeta e primo do profeta, cujo nome era Ali. Ali também era igualmente qualificado. Então aconteceu que a pessoa do maior grupo, Abu Bakr, se tornou o chefe do Estado. Então há uma pequena divisão entre os 2 grupos. Não é baseada em teologia. Inicialmente era baseada em política. A segunda coisa é a seguinte. Deus não chamou os seguidores do Islã de sunita, xiita ou outros nomes. Deus deu apenas um rótulo aos seguidores do Islã.
No Alcorão, capítulo 22, versículo 78, Deus diz que vocês são chamados muçulmanos, não sunitas, xiitas ou outros rótulos. Então, se alguém se aproximar de mim e me perguntar, Sabel, quem é você? Sunita ou xiita, ou algum sufista ou qualquer outro rótulo? Eu diria que sou muçulmana, esse é o rótulo que Deus, Alá, nos deu. Então, o pequeno atrito entre sunitas e xiitas, se eu tiver que rotulá-los, sabe, no Oriente Médio nos anos 1970 e 80, é por causa da política e do poder. E eles acabam se tornando como representantes, sabe, para os Estados Unidos e a União Soviética daquela época. Então, é por causa da natureza humana falível de ganância, poder, petróleo e vingança. Essas coisas causam conflitos internos, não o Islã. Por fim, sobre essa questão, Paulo, sunitas e xiitas não são análogos aos católicos, protestantes, testemunhas de Jeová e mórmons. E o motivo é o seguinte, todos os muçulmanos, sejam eles sunitas, xiitas, qualquer rótulo que você dê, cada um deles. Nós temos o mesmo conceito de Deus. O mesmo conceito de Deus, um ser com atributos maravilhosos. Ele é único, não tem filhos, é eterno, amoroso, misericordioso, perdoador, criador, todo muçulmano. Comparado a isso, nossos irmãos e irmãs cristãos podem ter conceitos diferentes de quem é Deus. Por exemplo, nossos irmãos e irmãs católicos e protestantes. Eles podem dizer, sim, Deus é uma trindade. As testemunhas de Jeová vão dizer, nós não concordamos com isso, certo? Elas afirmam que Jesus é filho de Deus, mas não Deus nem membro da trindade. Mas todos os muçulmanos estão unidos no conceito de Deus. Em segundo lugar, todas as muçulmanas estão unidas no conceito do que é o Alcorão. Então existe apenas uma versão do Alcorão em árabe em todo o mundo. Se você for para a China, Arábia Saudita, Índia, Paquistão, Estados Unidos da América e Europa, se você pegar uma cópia do Alcorão em árabe, será exatamente igual. Comparado aos nossos irmãos e irmãs cristãos, vocês podem ter diferentes versões da Bíblia, correto? Católicos têm 73 livros protestantes, 66 e ortodoxos gregos, 78, com variações nos números. Os muçulmanos estão unidos com um só Alcorão. Até mesmo a forma como oramos, de maneira semelhante, todas as pessoas ao redor do mundo oram. Quero dizer, eu nunca estive na China. Se eu for para a China, se eu for a uma mesquita, vou me sentir em casa. Porque eles vão orar exatamente da mesma forma que você vê aqui orar. Então, não importa quantos grupos existam, todos eles são unidos pelos principais fundamentos, que são a unicidade de Deus e a mensageira Muhammad. Que a paz esteja com ele. O Alcorão é o livro final e fala da vida após a morte. Boa pergunta, Paulo. Quem escreveu o Alcorão? Quem escreveu o Alcorão? Ótimo. Então ele é uma orientação. Afirmamos que Deus é o autor e entregou o Alcorão ao profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Ele revelou o Alcorão a Maomé, que a paz esteja com ele, e Maomé, que a paz esteja com ele. Ele compartilhava o Alcorão e seus versículos com seu povo, logo Maomé não é o autor. Que a paz esteja com ele, ou qualquer ser humano, o próprio Deus. Se sua dúvida é quem de fato transcreveu o Alcorão, foram humanos? Então Muhammad, que a paz esteja com ele, enquanto o Alcorão estava sendo revelado a ele, enquanto ele o recebia. Ele não sabia ler nem escrever, ele não frequentou escolas, faculdades ou universidades, ele não fez isso. Ele era, como dizemos, um profeta ummi, ele era uma pessoa iletrada. Quando recebia a revelação, ele chamava alguns de seus escribas que sabiam ler e escrever. Eles escreviam diante dele o que era revelado naquele momento. Então, quando eles escreviam, o profeta costumava pedir para que lessem de volta para ele. O que ela escreveu só para ter certeza de que o que eles escreveram era exatamente o que ele havia dito a eles. Então, o profeta nasceu no ano 570. Até os 40 anos, ele era praticamente uma pessoa comum. Mas ele ainda era extraordinário, porque era a pessoa mais confiável de toda a sociedade. Hoje em dia, se eu precisar apresentar meu amigo Kashif para alguém que não o conheça, diria, esse é meu amigo Kashif. Ele é ativista, gosta de taibut, basquete e teve um bebê há cerca de 2 semanas. 10 dias atrás. Uau! Talvez eu o apresente assim. Na época de Muhammad, paz esteja com ele. Quando costumavam apresentá-lo, diziam que este é o nosso habitante da Arábia.
Ele é a pessoa mais honesta e mais verdadeira. Essas eram as qualidades que as pessoas atribuíam a ele. Aos 40 anos, enquanto meditava, o anjo Gabriel apareceu a ele, enviado por Deus, trazendo as primeiras passagens do Alcorão para o profeta. Desse momento até sua morte, no ano 632. Por cerca de 23 anos partes, capítulos e versículos do Alcorão começaram a ser revelados ao profeta. À medida que eram revelados, ele memorizava todos eles e ditava aos escribas que os escreviam. O Alcorão é preservado de duas formas. Uma delas é pela memorização por milhões de pessoas. Nosso imame é memorizador do Alcorão. Tenho uma aluna da 3ª série que começou a memorizar também. Ele já decorou 50 capítulos. O Alcorão tem 114 capítulos, então ele já está quase na metade. Logo ele vai terminar, inshallah, o Alcorão inteiro. Então, há crianças, há adultos, há homens e mulheres em todos os países do mundo que memorizam o Alcorão inteiro. E esse é um dos milagres. Se ainda não leu o Alcorão, temos uma cópia gratuita em inglês e espanhol. Ok, todos os itens aqui são gratuitos, então esta é uma tradução do Alcorão em inglês. O Alcorão original, o verdadeiro Alcorão, seria em qual idioma? Língua árabe? Sim, mas ao ler o Alcorão ainda é possível entender a mensagem do monoteísmo. Propósito da vida. Qual orientação seguir, soluções para a humanidade e como ir para o paraíso. Qual é o papel das mulheres? Então, quando se trata dos direitos, das responsabilidades e dos papéis que o Islã deu às mulheres? Sim, aos homens também, mas especialmente às mulheres, são os direitos que o Islã deu às mulheres. Eles eram impensáveis antes do Islã ser reintroduzido na Arábia. Antes do Islã chegar à Arábia, muçulmanas, não muçulmanas. No mundo todo existem culturas hindu, cristã, budista, entre outras. Elas eram tratadas com propriedade, eram herdadas. Havia opressão, sabe? Havia exploração. Até uma era tão sombria na Arábia, antes do Islã chegar, era visto como algo vergonhoso para uma família ter uma menina em casa. Suponha que uma menina nascesse em uma casa. É visto como algo tão vergonhoso que às vezes os pais costumavam enrolar o bebê. Levam ela ao cemitério, cavam um buraco e a enterram viva. Essa era a escuridão antes do Islã chegar à Arábia e ao mundo. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, imediatamente, ele acabou com as práticas de infanticídio e elevou o status das mulheres. A tal ponto que até hoje, aqui na América, tivemos que lutar por muitas e muitas décadas, muitos e muitos séculos para conquistar esses direitos. E você pode estar pensando, ok, quais são esses direitos? Me diga, certo? Só na década de 1920 em nosso país, as mulheres, as senhoras caucasianas, não negras e não pardas, as senhoras caucasianas conquistaram o direito de votar. O Islã deu esse direito às mulheres muçulmanas no século VII, o direito de participar do processo político. O Islã deu às mulheres o direito de possuir propriedades. No século VII, no Illinois, isso ocorreu apenas em 1861 e naquele ano não se aplicou a todas as mulheres, só as senhoras caucasianas casadas. Vocês sabem agora todas as mulheres, aqui vocês podem comprar carro, casa, terreno e propriedades. Não era assim antes de 1861. O Islã deu direitos às mulheres lá no século VII. Quando me casei, o funcionário fez essa pergunta à minha esposa, no condado de DuPage. Ele perguntou para minha esposa, ok, agora, para qual sobrenome devemos mudar o seu? Ela ficou, muito chateada. Ela disse, por que você quer mudar o meu nome? Muda o nome dele, né? O Islã concedeu esse direito às mulheres? Não. Até 1844, neste país, uma mulher iniciou o ensino superior, certo? Graduação, bacharelado e mestrado. Antes disso, elas não eram permitidas. Mas olhe para isso. De acordo com o Guinness Book of World Records, segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a universidade mais antiga em funcionamento contínuo no mundo inteiro foi fundada por uma mulher muçulmana. Antes de Harvard, Oxford, Cambridge e Penn State, foram as mulheres muçulmanas que estavam lançando as bases para o ensino superior.
Hospitais e farmácias, sim, universidades. Então, o Islã empoderou as mulheres. E com esse empoderamento, as mulheres muçulmanas ao longo dos séculos. A esposa, as filhas do profeta e mulheres muçulmanas, como ela citou. Elas sempre foram estudiosas, advogadas, médicas na história e também estão nos esportes, como nas Olimpíadas de 2016. Pelo menos eu sei disso com a minha pesquisa. 20 mulheres muçulmanas ganharam medalhas, ouro, prata e bronze. Neste momento, neste país, há mais de 35 mil médicos muçulmanos e muitos deles são irmãs muçulmanas, mulheres muçulmanas. Então, o Islã deu a elas direitos enormes. Elas fazem parte do conselho de diretores. Meus filhos estudam em uma escola islâmica em período integral. A diretora da escola deles é uma irmã muçulmana. Então, elas podem ser estudiosas, podem ser reitoras, certo? Diretoras, advogadas, médicas, tudo o que imaginar, elas podem ser. Essa é a obrigação, o direito e o empoderamento que o Islã concedeu às mulheres muçulmanas, bem rapidamente, sobre o hijab também, certo? Veja, o conceito de hijab é um mandamento que Allah deu aos seres humanos. Sabe, assim como existe um código de vestimenta, quando todas vocês vão a igrejas, sinagogas, existe um código de vestimenta. Você não acorda e veste qualquer roupa, certo? Quer algo bonito, decente e modesto. Mesmo em escolas, faculdades e trabalho, há um código de vestimenta. Dizemos que o código de vestimenta dado por Deus à humanidade é o da modéstia. Mas a modéstia não se limita apenas às mulheres, a modéstia também é para os homens. Quer dizer que eu, como homem, preciso me vestir com modéstia. Eu não posso usar roupas apertadas, não posso usar roupas transparentes, não posso usar roupas do gênero oposto, não posso usar roupas muito extravagantes. Desperdício de dinheiro e atração indevida. Então, modéstia. Mas a modéstia não se limita apenas ao que vestimos no Islã. Modéstia dos nossos olhos, isso é tão importante. Você não deve olhar e desejar outras pessoas. Então, a modéstia dos olhos é mencionada no Alcorão, capítulo 24, versículo 30, para os homens, e depois para as mulheres, a modéstia da língua. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: diga algo bom ou permaneça em silêncio. Sim, essa é uma das melhores frases, eu diria, porque, sabe, só imagine se marido e esposa seguirem isso, não vai ter, esquece, não vai acontecer nenhum divórcio, certo? Sempre diga algo bom. A relação familiar entre pais e filhos seria muito sólida. Os países seriam mais unidos, a humanidade seria mais unida. Diga coisas boas, faça o bem, seja boa. E isso é o Islã. Mas a modéstia. Até as mulheres judias casadas precisam cobrir o cabelo e não podem mostrá-lo. Até mesmo as mulheres cristãs, certo? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, que especialmente quando vão à igreja, elas devem cobrir o cabelo. Então, não importa o país, a religião ou a cultura, sempre existe um conceito de modéstia. O Islã valoriza muito isso. É abrangente nesse aspecto, porque a modéstia leva à castidade e ao respeito. Assim, podemos nos olhar, não objetificando, mas respeitando pelo talento, espiritualidade, personalidade e proximidade com Deus. E esse é o conceito de modéstia e o conceito de hijab. Sim, senhora. Uma última pergunta fora do assunto. Mas o conceito de um Deus todo-poderoso e onisciente no Islã, como isso é diferente do conceito no judaísmo? Boa pergunta. Então, o conceito de Deus no Islã é diferente do conceito no judaísmo do Antigo Testamento. Eu diria que é 90% igual, certo? Comparado ao Novo Testamento ou à Trindade, que são mais diferentes do Antigo Testamento. Sim, eu só estava mencionando isso, então estou voltando a esse ponto. No Alcorão, deixe-me recitar um trecho. Depois vou alinhar esse trecho com algo do Antigo Testamento, só para mostrar como está alinhado e semelhante. Então, há um trecho no Alcorão, capítulo número 112. Em árabe, é assim que diz:
Esse é um trecho curto do Alcorão. A tradução é essa, Kátia. É assim: diga, ele é Alá, o único, e somente ele é eterno. Todos precisam dele. Ele não gera nem foi gerado e não há ninguém igual a ele. Essa passagem afirma que Deus é único. Ele não tem filhos nem pais. Ninguém é eterno como ele. E ninguém tem os atributos da maneira perfeita como Deus tem. Como isso se assemelha ao Antigo Testamento? Unicidade de Deus? De várias formas. Por exemplo, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O primeiro mandamento é que você não deve ter nenhum outro Deus além de mim. E o Islã diz que concordamos com isso 100%. Quando Moisés, que a paz esteja com ele, falava ao povo sobre a unicidade de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós dizemos com toda certeza que concordamos com isso. Então também dizemos que quando Jesus veio, certo? Então deixe-me citar uma passagem do Novo Testamento também. Há uma passagem no Novo Testamento dita pelos lábios de Jesus. Uma pessoa procurou Jesus, um judeu, e lhe fez uma pergunta valiosa. De todos os mandamentos do Antigo Testamento, qual é o primeiro, o maior de todos eles? E essa pessoa era sobre os 613 mandamentos do Antigo Testamento. Ele quer saber entre os 613 qual é o maior. E Jesus respondeu. Alguém sabe a resposta dele? Paulo... Sim, exatamente. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Jesus respondeu prontamente: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Ame a Ele de todo o seu coração, mente, alma e força. E esse é o primeiro mandamento. Então nós dizemos que concordamos 100% com isso. Então, com o que não concordamos, o conceito de Deus no Antigo Testamento, junto com o conceito do Alcorão, é o do Antigo Testamento. Está escrito no livro do Êxodo e também em Gênesis, que depois que Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, diz lá, no 7º dia ele descansou, certo? Então o Alcorão diz que nenhum sono, nenhum cochilo domina Deus. Ele não precisa descansar, ele não precisa se renovar. Deus está sempre ativo, é onisciente. Descansar e se cansar são atributos humanos. Em outro lugar do Antigo Testamento diz que depois que a humanidade desagradou a Deus, adorando ídolos e se afastando do monoteísmo, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Mas nós dizemos, no Islã, o Alcorão diz que Deus sempre conhece o futuro, o presente e o passado. Deus sabia que parte da humanidade iria se rebelar. Então, o Antigo Testamento dá a impressão de que Deus não sabia quando ele se arrependeu, quando ficou triste, porque a humanidade estava se rebelando. Além dessas pequenas variações, dizemos que 90% do conceito monoteísta no Antigo Testamento é algo com que nós, muçulmanos, concordamos. Então, com a vinda do Alcorão, Sally, o que o Alcorão faz é corrigir algumas formas em que Antigo e Novo Testamento podem ter diluído a unicidade. Ou no Antigo Testamento, especialmente alguns dos crimes mais graves também são atribuídos aos profetas. Como alguns profetas, de acordo com o Antigo Testamento, cometeram incesto, nudez, idolatria, bebedeira, tudo isso, Alcorão. Se você lê o Alcorão, as histórias dos profetas estão lá. No entanto, o Alcorão os coloca como modelo para o povo daquela época. Eram as melhores pessoas, sem pecado algum, não cometeram nenhum, seja pequeno ou grande. Então essa é uma das semelhanças, Sally, e algumas diferenças entre o Antigo Testamento e o Alcorão e também um pouco no Novo Testamento. Mas você está certa sobre a unicidade. Se perguntar a um judeu ou estudioso judeu qual é seu conceito de Deus, ele vai recitar o Shema, afirmando que há um só Deus a ser adorado. Nisso, muçulmanos e os irmãos e irmãs judeus estão 100% alinhados. Eu tinha uma pergunta voltando ao tema da educação. E claro, né, o que vimos nas notícias é que, se não me engano, se o Paquistão não está permitindo que as mulheres frequentem a escola. O Afeganistão? País vizinho ao Paquistão? Sim. Vizinhos.
É isso? São eles, seguidores do Islã e muçulmanos ou não. Ok, tudo bem. Então, Carol está perguntando, você sabe, pode haver um país, talvez alguns países, que podem não permitir que as meninas, ou talvez as mulheres, tenham acesso à educação. Se o Islã não só recomenda, mas obriga homens e mulheres a obterem educação, então como é que algumas pessoas podem não estar cumprindo essa obrigação, certo? Então eu diria que nem toda prática cultural reflete o Islã. Porque pode haver tantas dinâmicas presentes no Afeganistão, em diferentes países, sabe, né? Muita coisa. Guerras ocorriam há décadas, eles não têm infraestrutura. Mas no fim das contas, o Islã está aqui, o Islã é perfeito. As culturas, os seres humanos, nós somos imperfeitos. Só porque fazemos algo aqui não quer dizer que o Alcorão e o Islã afirmem isso. Costumo dizer que, como no Novo Testamento, mulheres cristãs também deveriam usar hijab. Mas quantas de vocês usam indo à igreja? Vim dirigindo para cá com limite de 30 ou 35, esqueci. Quantas de nós dirigimos obedecendo ao limite de velocidade? A gente sabe o que é errado, né? A gente não corrige. Ok, mais um exemplo. De acordo com a Constituição, de acordo com a política, homens e mulheres neste país, nós deveríamos ter salário igual para trabalho igual. Você entende onde quero chegar, né? Qual é a realidade de fato? Se eu morando na Índia, por exemplo, eu posso apontar e dizer, vamos lá, porque as mulheres aqui são oprimidas? Elas não recebem salário igual pelo mesmo trabalho? Poxa, o que está acontecendo? É a Constituição ou são a ética e o ambiente de trabalho? Da mesma forma, ao ouvirmos algo dos países muçulmanos, é sempre extremismo, guerra, bombardeio, suicídio e falta de educação. É importante para nós separarmos a cultura, as dinâmicas e a geopolítica dos ensinamentos perfeitos e da orientação que Deus deu à humanidade. Obrigada, ótima resposta, concordo. Isso explica muito, pois são essas as notícias que recebemos. É assim que somos educados e informados. Sim. Agora eu entendi, obrigada. Diz que pós-guerras foi a primeira palavra que foi revelada. Sim, então a primeira palavra que foi revelada por Deus à humanidade no Alcorão é a palavra Iqra. Isso significa ler, recitar, adquirir conhecimento. É assim que a aquisição de conhecimento é importante no Islã. Então sim, é importante, sabe? Só mais uma adição rápida, mais uma analogia que posso dar, está certo? Morando na Índia, tanto eu quanto mulheres e homens vivemos lá. Às vezes, quando eles olham para nós aqui, especialmente para as mulheres daqui, eles realmente sentem pena das mulheres daqui. Você pode estar pensando, por quê de verdade? Porque isso é um dado real e factual. 93 mil, na verdade 92 mil estupros registrados neste país, certo? 10 milhões de casos de violência doméstica contra mulheres e 40 mil suicídios no país. A indústria de penhores movimenta bilhões. E todos esses ataques e crimes sexuais nas forças armadas, forças policiais e equipes de ginástica, ao vermos essas mulheres, perguntam, o que acontece com elas? Por que são tão oprimidas? Obviamente é a cultura que foi criada. Pode não ser a Constituição, é a cultura. Da mesma forma, o que dizemos é, vamos consertar a cultura e vamos educar a cultura, mas não culpar o Islã, que é perfeito. KTHI, alguma pergunta? Não, obrigada. Você fez um trabalho maravilhoso. Vocês foram incríveis. Ótimas perguntas. Que ótimo! Um trecho do Alcorão me vem à mente e quero recitá-lo em inglês. Mais alguma pergunta? Podemos responder. Então, o trecho que me vem à mente, Dan, seria este trecho do capítulo 49 do Alcorão, versículo 13. Nosso Criador, dirigindo-se a toda a humanidade, ele diz, ó humanidade, ó povo. Eu os criei de um único homem e uma única mulher, e os fiz em nações, povos e tribos. Para que vocês se conheçam, não para que se odeiem, desprezem ou discriminem uns aos outros. Deus está dizendo que Ele nos fez diferentes, de maneiras diferentes, para que possamos nos conhecer. E então Deus diz que o melhor entre vocês é aquele que teme a Deus, é bem educado e piedoso.
Então, mais uma vez, eu espero e oro para que, com a pequena educação que compartilhamos com vocês, isso possa beneficiá-los. E eu oro para que, com a orientação de Deus, possamos estabelecer comunidades baseadas na moralidade e na unidade, baseadas na fraternidade e na irmandade. E ao fazer isso, inshallah, se Deus quiser, como dizemos, podemos derrotar o antissemitismo, a islamofobia, a pobreza, o racismo e todos os males. Como irmãos e irmãs, podemos construir uma sociedade melhor aqui. E com a misericórdia de Deus, o paraíso na outra vida. Que Deus guie e abençoe todos vocês. Obrigada por virem.